Boa noite a todos. Paz do Senhor. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Glória a Deus, né? Hoje um diazinho agradável, né, irmãos? Um pouquinho quente. Deu para aproveitar com a família, né? Em casa, sair para tomar um sorvetinho. Muito bom. Nós temos que agradar a Deus, né? Agradecer a Deus, aliás, por esses momentos, né? Família. Nós estamos aqui mais um dia, né? Para a conferência da família. E família é isso. É sair, é caminhar junto, né? Com Jesus na frente, nos guiando, nos levando. E eu queria compartilhar com os irmãos essa noite a palavra que é o tema, né, da nossa conferência, que está em Josué, no capítulo 24, que diz assim, no versículo 15: Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir a deuses aos quais seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa fala de Josué não é uma fala isolada. Isso aqui é Josué chamando a atenção do povo de Israel naquele período, né, na conquista da terra prometida. Ainda haviam terras para ser conquistadas, né, haviam ainda batalhas para enfrentar. E nesse capítulo 24, que é o finalzinho do livro de Josué, Josué chama o povo, né, e começa a falar aqui no capítulo 24, desde o princípio, né, de Abraão, né, quando Deus chama Abraão, depois Isaac, Jacó, ele fala de Esaú, e fala dos costumes, do que eles viviam naquele período, né, da idolatria. Então Josué, ele chama o povo para uma nova aliança. Josué, que ele estava numa idade avançada, já estava na velhice dele, e se nós ler aqui no último capítulo, né, vai falar da morte dele, né? Aí depois começa Juízes. Mas Josué, ele chama o povo para alertar eles a respeito da idolatria. O povo ainda vivenciou muita coisa naquele período, mas ainda estava preso na idolatria, ainda adoravam outros deuses. Então Josué chama eles e fala para eles que eles deveriam tomar uma decisão. Esses anos todos, vocês viram o que Deus fez com nós, tirou do Egito, levou nós no deserto, né? Fez que vocês viram o que Ele fez, as pragas, as maravilhas, mas ainda não haviam tomado uma decisão. E muitas vezes na nossa vida acontecem essas coisas, milagres, né? Curas, e a gente ainda continua idolatrando algumas coisas, né? Se deixando se levar pelas paixões das nossas vidas, deixando nosso emocional, nós tomar as nossas decisões. Então Josué, ele fala isso para o povo: vocês precisam tomar uma decisão, ou vocês vivem, né, o que Deus tem para vocês, ou vocês vão servir esses povos, esses deuses dos outros povos que vocês estão adorando. Então Jesus, ele chama nós essa noite para isso, para tomar essa decisão. Só que essa decisão que Josué fala, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não foi essa decisão nesse momento. Essa decisão de Josué já tinha sido há muitos anos atrás, décadas. Então andar com Jesus é uma decisão diária. Quando nós acordamos, é uma decisão diária. Com quem que eu vou sair hoje de casa? Vou com Jesus ou vou sozinho? Eu tenho alguns compromissos para resolver. Jesus, me ajuda ou eu tomo a decisão? Eu vou trabalhar. Jesus, vai comigo ou deixa que eu resolvo? Eu faço. Qual é a sua decisão diária? Você tem tomado essa decisão diária? Porque se eu acordo pela manhã cedo e eu não faço a minha oração, um devocional, e me levanto e me jogo, a decisão é minha. Eu não estou servindo ao Senhor. Então, quando eu tomo a decisão de servir ao Senhor, é entregar minha vida a Ele, em serviço a Ele. Entrega. E isso é diário.
Porque não era decisão, eles não tomavam essas decisões diárias de servir ao Senhor, obediência, prática. Por que Josué teve sucesso no legado dele? Porque ele decidiu servir ao Senhor desde jovem. Foi uma decisão dele. Quem conhece a história de Josué vai ver que ele teve 31 batalhas, ele venceu todas, teve sucesso em todas. Por quê? Porque todos os dias ele decidiu servir ao Senhor. Antes de ir para a batalha, quem tomava a frente era o Senhor, não era ele. E é assim nos nossos dias, nossa batalha diária. É assim: levantar, colocar o Senhor na frente, orar, ler a palavra e deixar Jesus conduzir a nossa caminhada. Só assim eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não tem outro jeito. Por que a casa de Josué seguiu ele? Por que os descendentes dele seguiu ele? Porque ele tomou essa decisão diária, era na prática, mostrando, né, e revelando a luz de Deus na vida dele. E é o que nós temos que fazer hoje: refletir a luz de Cristo em nossa vida, obedecendo, servindo. E só assim eu e a minha casa vamos conseguir servir ao Senhor. Porque eu tenho que ser o exemplo dentro da minha casa. Josué foi o exemplo para a nação de Israel. Então eu tenho que ser o exemplo para a minha casa, servindo, praticando, fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. E isso é diário, é todos os dias. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse momento. E você aproveite essa noite, irmãos, para ouvir a palavra. Preste atenção na palavra e tome essa decisão. A nossa conferência começou semana passada e nós temos que tomar essa decisão. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Deus, por essa conferência. O Senhor tem falado conosco grandemente, Senhor, desde o início, desde o princípio desse projeto. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecer e todos os dias nós tomar nossas decisões, que é entregar nossas vidas nas Tuas mãos e a nossa família, para que nós possamos, Senhor, assim como Josué, declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Desde já pedimos as Tuas bênçãos, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco essa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus que está neste lugar. Aquele que tem a provisão aos nossos lares. Aleluia. Você crê nisso? Aquele que tem a resposta para o seu problema nessa noite. Aquele que tem um escape para a sua vida. Oh, o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Você pode adorar ao Senhor. Rei dos reis, nós te entronizamos nessa noite, Jesus. Eu sei que Tu estás neste lugar, ó Deus. A Tua presença já está neste lugar. E por isso nós te adoramos e nos prostramos diante de Ti, Senhor. Porque não há outro Deus a ser adorado, não há outro Deus a ser exaltado, Senhor. Nós erguemos a Ti um trono de louvor neste lugar. Tu és a resposta para a nossa oração nessa noite. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Declare: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo. Declare. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. E haverá ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem, Deus já tem. Ele faz muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Ele tem o escape, Ele tem o livramento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus forte e poderoso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele está neste lugar, você crê? Nós te louvamos, Senhor.
Nós te louvamos, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso e não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Não sei
exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, Ele está neste lugar. Nós te entronizamos, Yeshua. Glória
só quero ver você. Só quero, só quero. Só quero ver você, amado. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos... Só a igreja cantando ao Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é, eu quero ver. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Só quero ver você, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. A paz do Senhor a todos, amém? Pastor Daniel, por gentileza. Esse aqui é o nosso amigo e irmão, Pastor Daniel, vulgo Daniel do violão. Quem não conhecia o Pastor Daniel, levanta a mão. Ele é prata da casa, glória a Deus. Mais uma vez, o Senhor vai usar o pastor para falar o nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e graça. Abençoe, Senhor, o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Usa ele uma vez mais para falar com a tua igreja. Ajuda ele. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos, Senhor, ouvir tudo que o Senhor quer falar através do teu servo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode sentar. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecido a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de rever amigos e irmãos e de compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite. Eu estou de uns tempos para cá, eu tenho sido levado a sair da superficialidade e a me aprofundar naquilo que Deus realmente... Muito obrigado, irmão. Que Deus realmente quer nos falar através da sua palavra.
Eu me cansei de interpretar a Bíblia ao meu bel prazer, né? Me cansei de ouvir interpretações e aplicações de maneira que não eram fiéis ao que a palavra quer dizer. E nessa noite eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu estava ali pensando, já fazem mais de 30 anos que eu faço isso. E eu subo aqui nessa noite com a mesma angústia, com o mesmo frio na barriga, como dizia o pastor Bartolomeu, que eu sentia desde as primeiras vezes. Porque eu não vou contar uma historinha. Não vim aqui contar uma historinha para você. Eu vim aqui abrir a palavra do Senhor e compartilhá-la com vocês. E falar de uma coisa que é muito preciosa. Já queria parabenizar a igreja, o pastor Vagnaldo, todos vocês, os líderes aqui, por terem abordado este assunto, e vocês estão sempre, né, todo ano, fazendo essa conferência da família. E nos dias de hoje isso é mais do que importante. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Vivemos dias difíceis onde a gente coloca os velhos no asilo, as crianças na creche, e pegamos o cachorrinho e o gatinho e vamos passear no parque ou no shopping. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias difíceis quando casais não querem mais ser pais de filhos, de participarem dessa maravilha de gerarem filhos, seres humanos, mas preferem ser pais de pets. E pasmem, agora essa semana, está em todas as redes sociais, serem pais de bebês reborns. Serem pais de um boneco, de uma boneca. A ponto de brigarem na justiça pela guarda de um boneco. A ponto de brigarem na justiça pela guarda de um animal. Tempos difíceis, irmão. Tempos difíceis onde a família é bombardeada por todos os lados. Onde nós sofremos ataques de todas as frentes possíveis. Mas eu queria te dizer que esses dramas familiares, essas lutas familiares que todos nós vivemos, não são coisa de agora apenas. Isso faz parte da história humana e do relato bíblico desde lá do Éden. Começando com Adão e Eva. Quando pecaram, quando caíram. Quando Deus chega para Adão e pergunta o que aconteceu, por que vocês se esconderam? A primeira coisa que Adão fez, e eu essa semana estava pensando sobre esse fato e comecei a pensar assim, meu Deus, será que se Adão tivesse tido uma atitude diferente, quando Deus perguntou para ele o que aconteceu, se ele tivesse ter dito assim, Deus, eu pequei. Eu comi daquela árvore que tu tinha dito para não comer. Eu não cuidei da minha mulher. Eu não cuidei da minha família, Deus. Eu deixei ela sozinha lá, eu deixei ela ser tentada sozinha, eu deixei ela ser enganada, eu não estava lá. Eu não participei disso, Senhor. Mas não, o que ele faz? Como muitos de nós fazemos, nós colocamos a culpa no outro. Porque a culpa sempre é do outro, a culpa sempre é da mulher, a culpa sempre ou é do marido, a culpa sempre é da sogra, é do sogro, é do cunhado, mas nunca a culpa é nossa. E a história vai seguindo.
E no primeiro culto de que se tem registro na Bíblia, após o culto, um irmão mata o outro irmão. Após o culto, irmãos, após a adoração, terminou, alguém disse o amém, mas alguém não ficou contente com o culto. E é por isso que nunca nós devemos sair de um lugar como esse ou de outro lugar onde se está louvando a Deus e dizermos assim: esse culto não foi bom, porque o culto não é para você. E o culto não é para me agradar ou agradar você, o culto é para o Senhor. Mas Caim não gostou do culto, e por isso ele mata o seu irmão. E a história vai correndo, e a história vai andando, e acontece o desrespeito do filho de Noé, chamado Cã. Quando sai da arca, quando recomeça, Deus, às vezes a gente não diz assim, ó, se Deus acabasse com tudo e começasse tudo de novo, Deus já fez isso. Você sabia? Deus já fez isso. Mas não adiantou. Sabe por quê? Porque desesperadamente nós temos um coração corrupto e mau. E aí o que acontece? Noé desce da arca com seus filhos, planta uma vinha, espreme as uvas, tira o suco ali nós não entramos em detalhes se era fermentado. Eu sei que ele bebeu e ele dormiu, ele ficou sob o efeito daquele vinho e ele dormiu, e não sei por que cargas d'água ele estava nu, e de repente Cã chega diante dele e começa a falar para todo mundo: meu pai está caído lá no meio da vinha, nu, pelado. E envergonha o pai dele. É isso que acontece. Isso vem acontecendo. Os dramas de Ló e de Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrei. Mas a gente gosta da família, não gosta? E às vezes a gente gosta de levar alguém com a gente. E Abraão levou Ló, seu sobrinho querido, trabalhava com ele, gente boa. Mas o que acontece no meio do caminho? Tem uma confusão, tem uma briga. Por quê? Porque famílias têm problemas. Os dramas de Isaac, de Ismael, de Sara, de Agar, de Abraão. O filho da promessa estava demorando para chegar. Sara tem uma brilhante ideia: Abraão, fica com a minha serva, e dela tu tens um filho, e esse filho vai ser meu. Ela tenta dar uma força para Deus, né? Deixa eu dizer uma coisa nessa noite: nunca tente ajudar Deus, deixa Ele fazer. Não tente fazer aquilo que só Ele pode fazer. Amém? E tem aquela confusão toda com os filhos que agora nascem. Isaac, Ismael, Sara diz para Abraão mandar Agar embora, tem aquela confusão toda. O que dizer de Esaú e Jacó, que já nasceram um agarrado no calcanhar do outro, que cresceram numa disputa dentro da família. Eu tinha uma bronca dos meus irmãos, porque eu tinha uns 2 irmãos que aprontavam um monte, e a minha mãe ficava andando atrás deles. Eu não entendi. O meu era burro. E aí eles chegavam de madrugada e eu via. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em casa ninguém tinha chave de casa. Então quando eles chegavam, eles batiam na minha janela para eu ir abrir a porta, para não incomodar o pai e a mãe. Eu ia abrir a porta. Uma vez eu me enganei e estava abrindo a janela. Mas a minha mãe levantava quando eu ia abrir a porta, escutava o barulho, e ela ia lá no fogão, 3, 4 horas da manhã, preparar um prato de comida. Porque ela dizia: tu saiu cedo, filho, não comeu nada. E eu ia para a cama emburrado, eu dizia: por quê? E aí depois eu entendi, depois que eu tive os meus filhos, como a gente entende que às vezes um precisa mais do que o outro. Não é, mães? Não é verdade, pais?
Eu não precisava, graças a Deus. Mas aqueles precisavam. E a gente vive nessa luta. O que dizer de Davi e seus problemas familiares? Davi teve tantos problemas. É um rei que a gente admira tanto e é um homem segundo o coração de Deus, mas esquece de ver os tanto de problema que teve na sua família, resultado do seu pecado. É Absalão que se revolta contra ele, é Adonias que se levanta contra ele, é Abnom que comete um incesto contra a própria irmã. Terrível, irmão. E a gente chega em Jesus. E aí, você pensa muitas vezes que é rejeitado pela família. Minha família não gosta de mim. Os próprios irmãos de Jesus rejeitaram ele. Os próprios irmãos de Jesus não acreditaram nele. Os próprios irmãos de Jesus, olha, vai para outro lado, porque aqui ninguém acredita em ti. São os problemas das famílias. E quando eu pensava sobre isso, e a confirmação veio dessa palavra quando o irmão Rodrigo mandou para mim essa semana a arte ali, né, da campanha. E o título é Semeando em? Abra sua Bíblia. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 24 e 25. E quando esse texto, e eu ouvindo alguma coisa sobre isso, e falar sobre família usando esse texto, eu pensei assim, meu Deus, o que é isso? E aí quando eu li essa frase, semeando em família, foi a confirmação. Olha o que diz em João capítulo 12, versículo 24 e 25. Jesus dizendo para os seus discípulos, na verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aí você pode perguntar para mim, Daniel, o que tu vai querer falar de família sobre isso? Deus falou muito forte ao meu coração. Não existe um lugar mais propício para se viver a realidade do morrer em Cristo do que na família. Se nós queremos uma família abençoada, se nós queremos que floresça na nossa casa filhos abençoados, esposa abençoada, maridos abençoados, netos abençoados, se nós queremos uma família abençoada, nós precisamos aprender essa verdade que está aqui. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não vai haver colheita. É claro que Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre esse princípio, de que se nós queremos vida nova, se nós queremos renovo na nossa família, em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos aprender que nós precisamos fazer morrer muitas coisas que precisam. Porque se não morrer, porque irmãos, para pensar, todos os problemas que nós temos na nossa vida, em especial nesse momento que estamos falando de família, é porque nós queremos ter razão. É porque nós não queremos morrer.
Nós preferimos ter razão do que ter paz. Nós preferimos ter razão do que viver em harmonia. E quando eu pensava nisso, eu me lembrei de ti, irmão Rogério. Me lembrei de ti, o irmão Rogério, o irmão querido, está aqui o irmão Vilma Cira também, né? Bom vê-los e não velá-los, como diz o irmão Zequinha, né? Tem que soltar uma para dar uma risadinha, senão o negócio vai ficando muito sério, né? O irmão Rogério é um homem difícil para se ganhar uma discussão com ele, viu, pastor Wagner? Tente para ver, não consegue. Esse dia ainda estava falando de ti lá no trabalho. Sabe por quê? O irmão Rogério, as poucas vezes que nós entramos numa discussão, não discussão mas sobre algum assunto, principalmente da palavra, ele ia, né? Não, mas irmão Daniel, não. Aí daqui a pouco, sabe o que ele fazia, irmão? Aí ele me matava. Ele dizia assim, ó, tá bom, irmão. Aí mata o cara. Porque a gente está ali louco para continuar. Mas ele não diz aquele tá bom, como quem diz assim, ó, não, concordo contigo. É como se ele dissesse assim, ó, tá bom, irmão. Tu pensa assim, eu penso assim, amém. Isso é sabedoria. E às vezes a gente fica naquela. Quem aqui já jogou tênis? Não jogar tênis, né? Pela janela, não. Jogou tênis? Ninguém, né? Eu também não. Ping-pong, alguém jogou ping-pong? Ah, pelo menos alguém. No jogo de tênis ou ping-pong, qual é o objetivo do jogo? É fazer o adversário não conseguir rebater a bola no tempo certo. E a gente faz de tudo para ele perder, não é? Não adianta a gente ficar ali no ping-pong, naquela assim, ping-pong. A gente quer fazer, tipo, aquela loucura. Por quê? Porque a gente quer fazer o adversário perder. Agora, quem aqui, é um nome meio esquisito, mas quem aqui já jogou frescobol? Lá na praia, raquete com bola. Hã? Já jogaram? Alguém aqui já jogou? Engraçado que no frescobol, você já parou para pensar que no frescobol é o contrário. A gente quer jogar a bola bem certinha para o outro pegar, porque o que é ruim é a bola parar. Eu creio que no nosso casamento, na nossa família, deveria ser assim, irmão. Não deve ser um jogo de tênis ou ping-pong. Deve ser um jogo de frescobol. Segura, pega a bola de jeito, mesmo que ela venha toda atravessada, mas joga de jeito para ele ou ela pegar de novo. Faz como o irmão Rogério. Tá bom. Isso é jogar frescobol. Isso é fazer com que o outro ganhe, com que o outro não deixe cair a bola. Mas num mundo tão competitivo, num mundo onde a gente acorda e é bombardeado por mensagem, você é um vencedor, você precisa vencer, você precisa alcançar, você precisa isso, você precisa aquilo, e amém, que vença, amém. Mas irmãos, nos relacionamentos nós não podemos ser vencedores sozinhos. Se nós queremos deixar um legado na nossa família, que é o tema da minha mensagem de hoje, nós precisamos aprender a morrer. Nós precisamos aprender a deixar morrer muitas coisas na nossa vida, irmãos, para que então nós tenhamos uma família abençoada. Eu tirei alguns textos aqui para a gente meditar. Você não precisa abrir, eu vou correndinho ler eles para nós. Mas em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus diz assim, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Mas nós queremos ganhar.
O texto que eu li de João 12, diz no versículo 25, quem ama a sua vida, perderá. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. É interessante que essa palavra aborrece, não quer dizer odiar, não quer dizer que você vai odiar você vai odiar a sua vida, mas você vai amar você em segundo lugar. Primeiro, o outro. Porque nisso se resume toda a lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E quem é o mais próximo de nós, irmãos? Quem é parente? Quem é o mais próximo de nós? O mais próximo de nós não é o amiguinho do colégio, não é o colega de trabalho, não é o irmão daí. O mais próximo de nós é aquele e aquela que vivem conosco. E muitas vezes aqueles que nós mais desprezamos. Por quê? Porque ali nós não temos aplausos. Ali não tem luz brilhando sobre nós. Ali não tem ninguém dizendo assim, olha, que música bonita, que legal que vocês cantaram. Ah, que pregação abençoada. Ali não tem. Ali tem realidade. Ali tem confronto. Uma vez eu pensei que, antes de casar, eu pensei que se eu fosse viver assim, como um monge, né? Seria melhor, né? Eu poderia servir mais a Deus. Imagina eu de cabeça raspada, né? Misericórdia. Ia ser uma lua, né? Mas depois eu aprendi que não existe maneira de nós colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida se não for com o outro. Tudo Jesus nos leva a pensar no outro. A questão não é só eu e Deus. Aqui nós cantamos aqui, eu acho que essa última canção que diz, só quero. Como é que é? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui nessa noite. Você quer ver o Senhor? Quer? Quem quer ver o Senhor? Só não vai fazer igual aquela irmã, né, que estava enterrando o marido. E ela dizia, eu quero ir contigo. E de repente ela escorregou e caiu lá embaixo. E disse, ai, me tira daqui, né? Todo mundo quer ver o Senhor. E onde está o Senhor? Onde? Está aí do teu lado. O próximo é a face de Deus. É claro que um dia nós o veremos na glória. Mas aqui, o próximo é a face de Deus. O pobre é a face de Deus. O deixado de lado é a face de Deus. A esposa é a face de Deus. O esposo é a face de Deus, por mais terrível que seja, mas é. O cunhado, meu Deus. A sogra. Eu fui para Cascavel esses dias com a minha esposa. Eu fiquei com medo de encontrar a minha sogra lá. É um convite à morte, irmãos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Mas como é difícil isso, irmãos. Como é bonito a gente vir aqui, canta, a gente prega, a gente fala tanta coisa legal. Mas amanhã é a realidade. Amanhã é o pão com manteiga, é o café. Amanhã é a roupa suja. Amanhã é as contas para pagar. Ali do dia 5 em diante, quando eu chego em casa, eu passo na caixinha de correio e começo a pegar os boletos. E eu chego para a Gislane e digo, Gislane, como tem gente que me ama. Não, é incrível, pastor Wagner. Todo mês eles mandam carta para mim.
A Sergal me ama. Quando não me manda notificação, né? É uma benção. Nós precisamos morrer, irmãos. Precisamos morrer. E aí, em Gálatas 2:20, diz assim, você não precisa abrir, só ouça. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se não é mais eu quem vivo, então por que eu sou tão teimoso? Se não é mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, então por que eu ainda tenho tanta mania? Se não é mais eu quem vivo, se não é mais você quem vive, irmã, irmão, se é Cristo quem vive em nós, por que ainda nós teimamos tanto com coisas que nós precisávamos fazer morrer na nossa vida? Porque essa mania de limpeza, porque essa mania de tudo certo, porque essa mania de, antes de sair de casa, ter que ficar meia hora, porque essa mania do cara lavar o carro e depois ninguém poder sujar, para que isso, irmão? Precisamos deixar morrer muitas coisas. Para que isso? Já estamos crucificados. Estamos pregados na cruz com Cristo. Aleluia! E morto não tem direito a nada. É forte, né? Como diz o irmão Valdomiro, é forte ou não é, igreja? É forte. Romanos 14, 7 e 9, olha o que diz. Pois nenhum de nós, presta atenção, eu quero falar a palavra, eu vou dando umas historinhas aqui para a gente não dormir, mas eu não admito que ninguém durma quando eu esteja pregando, irmãos. Não admito. Eu já pensei até em comprar rojão. Olha o que diz, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Ninguém vive para si mesmo. Aleluia. Filipenses 1, 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Romanos 8, 36. Como está escrito, essa é forte. Antes de eu ler esse texto, deixa eu perguntar uma coisa para você hoje. Você já morreu hoje? Já morreu hoje, não? Não? Ninguém morreu hoje? Não está na São Mateus, no Santo Albertina? Ninguém morreu hoje. Mas nós deveríamos ter morrido hoje. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias, irmãos, nós precisamos morrer um pouco. Todos os dias. João 15, 11 e 13, para finalizar. Tendo-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Seu esposo é seu amigo? Sua esposa é sua amiga? Seus filhos são seus amigos? Seus pais são seus amigos? Pois está escrito aqui que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E se alguém pode dar a vida pelo amigo, quanto mais nós devemos dar a vida pela nossa família. Mas aí Deus me deu uma frase. Você teria coragem de morrer por Jesus? Levante a sua mão se você teria coragem de morrer por Jesus. Amém, se você não tem. Aliás, eu nem devia ter levantado a mão também, porque eu não sei se eu tenho. Mas agora deixa eu perguntar para você uma coisa. Você teria coragem de viver por Jesus? Porque morrer, irmãos, morrer, se alguém chegar e disser para mim, olha, diga que você nega Jesus ou eu te mato. Eu vou dizer, não nego Jesus, porque ele não me negou. Eu vou morrer. Bum. Morreu, acabou. O viver para Cristo é o mais difícil. Morrer por alguém, eu morro pela minha família, eu morro pelo meu filho, eu morro pela minha esposa, eu morro pelo meu esposo, eu morro pelos meus pais, eu morro. Você pode até morrer. Mas Deus me deu uma frase que diz assim: a melhor forma de morrer por alguém é viver por esse alguém. A melhor forma de morrer por alguém é viver por esse alguém. A semente é lançada no chão e ela precisa apodrecer, literalmente. Ela precisa abrir o seu invólucro, a sua casca, e ela precisa liberar ali tudo que tem dentro dela, para que ali, aquilo que tem dentro dela, aquela vida que está ali, latente, seja regada, receba luz e receba os nutrientes que ela mesmo tem, e ela começa. Você já fez a experiência quando criança daquela sementinha de feijão no algodão? Quem já fez isso? Tem terra ali? Não. O máximo que a gente coloca é água. Mas o que acontece com a semente? Ela germina, porque está ali dentro dela a vida. Mas que para ela brotar aquela vida, ela precisa acontecer o quê? Ela precisa morrer. E ela precisa liberar tudo que ela tem para que o outro viva. Você quer sua família abençoada? Eu finalizo, irmãos, perguntando. Eu sei que você já sabe. Pessoal do louvor, pedi para o pessoal do louvor já chegar aqui, já ir preparando algo para nós cantarmos. Eu sei que você já sabe. O que é preciso fazer morrer na sua vida para que a sua família seja melhor? Não precisa dizer para mim. Uma mãe, um casal, quando a gente casa, é só a gente dentro de casa, não é? Só a gente. E a gente vai tendo intimidade. Antes a gente vai no banheiro, fecha a porta, né? Mas depois já não fecha mais a porta. Não tem menor aqui, eu acho. Quando a gente está sozinho, sem filho, namorar, né? Acendeu o fogo, vai. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Quer dizer, dentro de casa, né, irmãos? A gente não se preocupa em fechar a porta, a gente não se preocupa se está em qualquer lugar, não vou entrar em detalhes. Mas quando vem os filhos, a gente tem que deixar morrer algumas coisas. Já não dá mais. Antes a gente dizia assim, chegava um casal e dizia, vamos em tal lugar, vamos. Marcava no carro e ia.
Mas quando a gente tem filho, a gente tem que deixar morrer muitas vezes essa vontade de sair a qualquer hora, a qualquer momento. Por quê? Porque vem o filho, e aí vem o outro, e a gente vai morrendo. É preciso morrer. Quando a gente casou, cada um tinha uma mania. A Gilane tinha uma mania. Ninguém fala isso para ela. De olhar todo dia antes de dormir, ela tinha que olhar embaixo da cama. Mas não era por causa de bicho, fantasma, era porque ela tinha medo de aranha. Eu dizia, mulher, elas não estão aí, elas estão escondidas. Mas ela custou a perder aquele, né? Um costume. Eu não vou falar das minhas bardas porque cada um tem. A gente vem de famílias diferentes e a gente traz os nossos costumes, as nossas manias. Eu não sei se lá na casa de você é assim, a gente, homens, irmãos, quem os irmãos aí? Quem estende roupa aí no varal? Ajuda a mulher a estender roupa no varal. Ah, mas essa é para vocês. Porque eu não sei se acontece lá na sua casa, mas a gente passa tanto trabalho, estende a roupa tudo, e quando a gente vê, ela vai lá e tira tudo e bota tudo como ela quer. Vai chegar do mesmo jeito, mas é mania. Para mim, eu não estou nem aí. Mas às vezes o outro pode ficar chateado, mas a gente precisa deixar morrer essas manias, não é? Eu ia lavar o carro, eu ficava o dia inteiro, irmãos. Parecia assim que eu tinha sido arrebatado. Hoje, mal escasso, 1h30, 2 horas, está pronto, está limpo. Porque eu tenho mais do que fazer. Eu tenho que ajudar, eu tenho que estar ali, eu tenho que, sabe? Eu já tenho serviço já combinado para sábado que vem. Eu tive a experiência de me aposentar e ficar um tempo em casa. A pior coisa que tem. Porque a mulher vai trabalhar de manhã e a gente acorda em cima da mesa, tem aquele bilhetinho. Mas não tem coraçãozinho, nada. Mas está escrito assim: arrumar o varal, arrumar a porta do armário, arrumar a porta do banheiro, o bacio não está dando descarga direita. É a lista. O que você está disposto a deixar morrer por amor do seu casamento, da sua família, dos seus filhos? Porque se a semente não morrer, não tem vida. Fica de pé. Vamos cantar? Aleluia. Sua presença
aqui. Encha esse lugar, os corações com teu amor que nos envolve. Nós viemos aqui. Sim, nós viemos Pra aqui. encontrar teu amor que Nos envolve. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, encharca esta palavra nesta noite, Senhor. Encharca essa semente que caiu no nosso coração, Senhor. Derrama a tua chuva Espírito Santo sobre nós. Aleluia. Oh, Senhor, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, sim, faz teu querer. como é no céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem e faz teu querer, como é no céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem e faz teu querer, como é no céu. Faz teu querer em nossa casa, Senhor. Faz teu querer em nossa casa, em nossa família, Senhor. Para que possamos deixar um legado de vida. Um legado, Senhor, de obediência a Ti. Um legado, Senhor, como Josué, de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, no mundo onde os casamentos estão sendo banalizados, os relacionamentos estão sendo banalizados, Senhor, fortalece a tua igreja como o baluarte da verdade. Espírito de Deus, entra nas nossas casas, Senhor. Entra nas nossas casas, entra nos nossos lares, Senhor. Oh, leva-nos a viver a experiência da morte para que haja vida, Senhor. Da morte do nosso eu, da morte da nossa razão, da morte da nossa vontade, da morte do nosso querer. Oh, Senhor, traz um novo tempo para as famílias deste lugar. Que haja vida, vida, vida para superar os obstáculos, vida para superar as diferenças, vida, Senhor, vida que vem após a morte do nosso eu.
sobre nós. Eu diminua, Aleluia. que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Aleluia. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Oh, aleluia. Irmãos, é muito fácil nós nos ajoelharmos diante do Senhor e dizermos que o amamos, que o adoramos, que o servimos. É muito fácil nós cantarmos canções para Ele. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele, antes de cear com os seus discípulos, Ele pega uma bacia com água, Ele amarra uma toalha na cintura e faz aquilo que é inimaginável para um rei fazer: se dobrar diante dos pés dos seus súditos e lavá-los. Posso te dizer uma coisa sem medo de errar: um mudo que não pode cantar, que não pode expressar com a sua voz o seu amor a Deus, mas sem palavras, ele amando a sua família, aquele que está ao seu lado, servindo a Ele, ele adora o Senhor. Que o nosso louvor não fique só nesta noite aqui. Saia hoje daqui, lave os pés daqueles que estão na sua casa. Filho, você não vai fazer isso literalmente, mas humilhe-se diante dos teus pais. Ah, mas meu pai é difícil, mas ele é teu pai. Honra. Ah, mas minha mãe é difícil, ela é tua mãe. Ah, mas meu filho é complicado, é teu filho. Meu esposo é complicado, é teu esposo. Minha mulher é complicada, é tua esposa. Se fosse fácil, o caminho seria largo. Mas é difícil. É difícil. Mas não é impossível. Que Deus abençoe você. E que você lembre dessa palavra que o irmão Daniel trouxe nessa noite aqui. Amanhã, quando você se levantar e olhar no espelho, não se espante. É assim mesmo. Eu passo alguns produtos, né, para que o cabelo fique onde eu quero que ele fique. Mas quando eu acordo de manhã, irmãos, é uma revelação do inferno. Misericórdia. Mas amanhã, quando você olhar no seu espelho, olhar o seu rosto, e quando você pensar, talvez já acorda pensando assim: ah, meu Deus, vou ter que aturar aquele fulano de novo. Olhe você, olhe para o seu rosto e diga: ei, está pronto para morrer hoje?
Amém? Está pronto para deixar de querer ter razão? Está pronto para falar que nem o irmão Rogério? Tá bom. Mas ele me mata com isso. Faz tempo que a gente não se senta para conversar. Essa semana eu vou te procurar, nós vamos discutir. Deus abençoe, meus irmãos, e obrigado mais uma vez por estar aqui com você. Deixa eu só dizer uma última coisa. Eu estava aqui cantando com os irmãos, quando eu estava ali ainda no momento do louvor. Eu pensava, eu já acompanho essa igreja há mais de 10 anos, eu creio. E muita coisa aqui já mudou, né? A qualidade, né, do som, a qualidade dos músicos. Oh, tá show de bola. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque eram bancos ainda quando eu comecei a vir aqui. Era aquelas cortininhas, lembra das cortininhas, irmão? Aquelas cortininhas, uma para lá, outra para cá. Coisa mais linda. Hoje tem essas luzinhas, né? Até parece Natal. Mas uma coisa vocês não perderam: a essência. Continua sendo muito bom cantar com você. Continua sendo muito bom adorar com você. Continua sendo, sabe, é bom sentir a presença de Deus neste lugar junto com vocês. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Vagnaldo, seu ministério e todos os irmãos que estão aqui à frente desse trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. A gente começou essa conferência falando sobre família, um lugar de abrigo, um lugar de segurança. Família, um lugar de aprendizado. E família, um lugar onde a gente aprende a servir a Deus e as pessoas. Hoje, Deus nos chamou para morrer. Porque para que outros tenham vida, é necessário morrer. Para que a vida floresça, nossa família, muitas vezes, a nossa razão tem que morrer, para que a paz esteja no meio de nós. A semana que vem nós estaremos aqui com o pastor Rangel e nós estaremos falando sobre família solo fértil. Se nós morremos hoje, nós vamos fertilizar domingo que vem, amém? Domingo que vem nós vamos florescer. Não esqueça uma coisa: herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Às vezes nós estamos tão preocupados em deixar herança para os nossos filhos e esquecemos de deixar um legado, um caráter de Cristo na vida deles. Sabe por que muitos avós estão criando os seus netos hoje? Porque não criaram seus filhos. Crie seus filhos para você poder mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, vocês vão ter que criar os seus netos. Lembrem-se disso. Fomos chamados para deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa casa, para toda a nossa família. Amém? Pastor Daniel já é considerado um pastor do nosso ministério. Amém, pastor? Está caminhando com a gente aí uma longa data e sempre que possível esteve aqui colaborando com a gente. E nós temos um presente para ele? Não, diga. Prega uma vez ou outra, ganha presente. Pastor Daniel. Tem alguém que pode bater uma foto dos dois ali para prosperidade, para deixar um legado aí para nós? Uma salva de palmas. Né?
Então, a semana que vem nós vamos estar aqui com o pastor Rangel, Famílias Solo Fértil. E não esqueçam do dia 12 de julho, dia 12 de 6 do mês que vem, que nós vamos ter? Nós vamos ter o nosso culto da família. Só que não vai ser aqui, vai ser numa quinta-feira, lá no Asis, Associação da Diamante ali. Nós estaremos ali com 25 casais. Já foi preenchidas as vagas? Já pagaram? Então, aqueles que não pagaram ainda, que lá no dia, vai estar conosco novamente o pastor Rangel, e vai ter um rodízio de pizza lá, né? Aquela pizza à la carte que é feita na hora ali, vai ser algo muito especial, vai ser R$100 por casais. Acredito que o preço está bem em conta. Então, aqueles que já deram os seus nomes, procurem nossa irmã Ângela, acerte com ela. Não deixe, irmão, para no último dia dizer assim, até dia 10 acertar, né? Para chegar dia 10, eu não vou querer ir mais. Mano. Porque daí ninguém mais se programou para ir, vai ficar aquela mesa vaga lá. E nós vamos ter que pagar aquilo lá. Amém? Todo mundo aqui é crente? Vamos nos colocar de pé. E sairmos daqui com essa palavra em nossos corações. Um chamado para matar tantas coisas que impedem que o Evangelho de Cristo e a paz de Cristo reinem em nosso lar. Creio que tem sido um tempo de aprendizado para todos nós. Amém? Ela disse amém. Eu também digo amém. Que nós possamos levar esse aprendizado para nossas casas e nos fortalecemos cada vez mais como famílias em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde todas as nossas famílias. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas famílias e tenha misericórdia das nossas famílias. Que o Senhor levante o seu rosto sobre as nossas famílias e nos dê uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que, acima de tudo, venha trazer valores do seu reino para as nossas vidas. E que nós possamos sair daqui e levar para os nossos lares essas mensagens. Mensagem de vida, de amor e de esperança. E que nós possamos nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês.